Olá, tudo bem? Meu nome é Roseli, a maioria me conhece como Rô, então vocês fiquem à vontade, pode me chamar de Rô. Esse aqui é meu primeiro canal, eu estou aqui num desafio, gente, sabe quando você está assim, enfrentando os seus bichos? Então, é isso que eu estou fazendo hoje. E eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que, assim, pra mim faz muito sentido. Na realidade, eu quero falar pra vocês a respeito de uma mentoria, gente, incrível que eu estou fazendo, onde a gente, assim, tá adquirindo, assim, muitos conhecimentos, muita coisa legal, que não faz sentido nenhum eu ficar guardando tudo isso só pra mim. Então, eu tô aqui para poder, assim, assim, compartilhando com vocês tudo aquilo que eu tenho aprendido e tudo que está fazendo sentido na minha vida. Então, hoje o assunto que eu quero compartilhar com vocês é a respeito dos medos e do propósito. Vocês sabiam que os nossos medos, eles estão ligados, na maioria das vezes, aos nossos propósitos? Assim, sabe aquela situação, aquela coisa assim que às vezes você fica com medo de enfrentar, de fazer alguma coisa, você fala, poxa, o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, eu não tenho tanto conhecimento, eu não sei me expressar bem, e aí depois eu vou servir de chacota, enfim, N situações, né? E aí a gente acaba deixando de fazer por medo do que os outros vão pensar, o que os outros vão falar, e pode ter certeza, na maioria das vezes, essas coisas elas estão ligadas ao nosso propósito. A gente tem que enfrentar, a gente tem que pôr o pé assim na frente, sabe? E pôr a cara para bater mesmo. E eu quero falar pra vocês a respeito disso. Eu quero contar pra vocês uma historinha assim, uma história assim muito legal. É a respeito de um garoto. Ele trabalhava numa grande empresa de telecomunicação aqui no Brasil, né? E aí ele trabalhava naquela área de atendimentos, né? E aí um dia teve assim uma seleção, né? Pra eles queriam contratar executivos, tal. E aí ele falou assim, quer saber? Eu vou me candidatar. Bom, aí ele foi, né, nessa entrevista, né? De seleção de executivos, tal. Gente, as pessoas acharam assim demais, falaram assim pra ele, quem que você tá pensando que você é? Você nem bem chegou aqui nessa empresa, você já quer ir pra essa pré-seleção, essa seleção aí de executivos. Imagina, você não é nem capacitado, você é gago, você é isso, você é aquilo, você, sabe aquela história assim que já quer dar tchau, sabe? Entrar no bonde e dar tchau, sei lá, é mais ou menos isso. Vocês sabem que tem um ditado aí que fala sobre isso. Então, e aí o que acontece? Minha filha falou que é subir no bonde e dar tchauzinho. Então, é isso aí. E aí ele falou assim, bom, eles humilharam muito ele, né? Mas mesmo assim, ele não deixou a peteca cair, ele foi em frente. Essa humilhação fez com que revertesse assim num processo de ira dentro dele. Ele falou assim, quer saber, eu sou capaz, eu vou sim. E ele foi, pôs a cara para bater e enfrentou. E aí ele começou a observar como os executivos tal lá estavam se comportando, o que eles estavam falando tal. E aí ele foi, sabe, captando uma coisa aqui, outra coisa ali. Bom, enfim, ele já sabia mais ou menos o que ele ia falar. Todos eles super preparados, alinhados, ele não estava nem bem vestido, N situações. E aí quando chegou a vez dele, o que ele fez? Gente, ele começou a perguntar, assim, ele começou a fazer perguntas, né? E aí ele, até anotei aqui uma das perguntas, ele perguntou assim, para que serve a internet? Aqui tudo, aqui tem tudo que é necessário para um bom atendimento, o que falta para isso, para que essa empresa seja melhor, né? E aí as pessoas achavam que ele era enrolando, porque ele não sabia o que falar. Mas aí ele começou a falar, se eles sabiam, porque o Império Romano, ele dominou o mundo por quase 1 milênio. Aí isso despertou, assim, o interesse e a curiosidade né, das pessoas. E ele falou assim, então, porque eles investiam em treinamentos, né? Quando eles iam pra batalha, eles eram super
treinados, às vezes o adversário achava que ele ia fazer tal coisa, ele já tinha mudado de estratégia, ele estava sempre à frente. Então, ele quis dizer que aquela empresa ela poderia ser a maior do país se ela investisse em treinamento, pois os funcionários, eles não gostavam muito dessas coisas de regrinhas, treinamentos, tal, eles faziam as coisas do jeito que eles queriam. Então, eles não tinham uma excelência no atendimento. E aí, você sabe que ele convenceu os executivos e ele acabou sendo contratado. Então, o que aconteceu? Ele venceu o seu medo, ele deu a cara para bater, ele enfrentou, e é isso que a gente tem que fazer. A gente tem que dar a cara para bater, a gente tem que inventar nossos medos, enfrentar nossos medos. E hoje, para mim, ele é um dos maiores mentores que existe nesse país. Inclusive, ele é o meu mentor. E eu estou hoje aqui, assim, falando com vocês por causa dele, porque a gente foi incentivado a estar falando, a estar fazendo os nossos vídeos, pondo a cara para bater, falando aí na internet. E é isso, gente. Às vezes a gente sabe o que a gente quer? Que Deus abra o mar pra gente dar o nosso primeiro passo. Na realidade, a gente tem que dar o primeiro passo para depois Deus abrir o mar. Então é isso que eu tô fazendo hoje aqui. Eu tô dando meu primeiro passo e assim, tô pondo a minha cara para bater e assim, eu tenho muita coisa maravilhosa que eu tenho aprendido que não faz sentido, como eu disse, deixar guardado só pra mim. Eu não quero ter uma obesidade cerebral, eu quero poder transbordar na vida de vocês. Então é isso aí. O seu medo está ligado ao seu propósito. Então enfrente seus medos. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau.